uma coisa que Jesus iluminou eu agora, que é uma luz bem inédita mesmo, que eu já tinha percebido, mas eu sempre ficava quieta, ficava tentando entender sozinha, né? Ali. Eu nem sei explicar. Tentando, assim, observar, ficar só observando para não falar besteira. Porque às vezes a gente pode falar alguma besteira, né? A gente tem medo de falar besteira, né? Aí, porque as coisas de Deus é muito santa. Mas só que Jesus falou assim, Aline, as coisas minhas são santas. Mas o humano, sempre quando tiver contato com as coisas santas que eu tenho, vai também vomitar alguma coisa humana. E você não é diferente de qualquer outro, igual a Luísa também, né? Não é diferente. Sempre. E ele falou que até Nossa Senhora, né, também fazia isso. Ela também falava de alguma coisa humana também no meio da coisa, porque ela era humana. Não podia deixar de ser, porque senão, né, é, ela não seria humana, né? Se ela fosse, não tivesse algumas vezes falando alguma coisa, por exemplo, ela falando com a Madalena, né? Ela estava falando com a Madalena lá, falando com a mulher lá do véu, né? Também. Olha, Jesus, eu sofro muito, ela falando, né? Eu sofro muito. É uma dor muito grande que eu sinto, porque Jesus, né, não está comigo, eu sofro muito, eu tenho muitos sofrimentos, né? Tipo assim, a Nossa Senhora falando de sofrimentos, né? Muito sofrimento. Porque o que é o sofrimento da Nossa Senhora? É tudo humano, não o dela, mas é o humano que ela contempla, né? Que tá, não é o dela. Ela fica triste, como Deus também fica, como Jesus também fica triste. Com os apóstolos, ficou triste, então, do mesmo jeito. Mas essa tristeza é humana, porque não é de Deus. Deus não é triste. Deus nunca é triste. É a parte humana que deixa Jesus, na humanidade dele, triste e deixa Nossa Senhora também com lágrimas, né? E é a parte do humano das trevas, né? Tipo assim, das nuvens. As nuvens, porque Deus é sol, e ele é sempre sol, nunca deixa de ser. A verdade sempre é luz, mas as trevas que cobrem, né? As nuvens são fortes às vezes. Jesus fala que as nuvens da alma, do coração humano é muito trevas, né? É muita trevas. Aí Jesus falou que sempre você vai ter o humano que também a minha mãe tinha, que também a Luísa tinha, na hora que ela narrava as coisas, que é a parte dolorosa, a parte sofredora, que muitas vezes as dores da Luísa não eram da Luísa. Parece que é da Luísa, mas Jesus fala que não era da Luísa, né? E Jesus revela que as dores, ela repete a vida dele, né? Ela repete a vida dele. Então, as dores que a Luísa sentia, muitas vezes, era pelos pecados da humanidade. Ela sofria muito porque Jesus estava castigando e sofrendo por causa das pessoas, né? Do que ela via das pessoas, do que Deus mostrava para ela do coração dos humanos. Isso doía muito nela. E ela falava assim, eu tô triste pela privação de Jesus, mas é por quê? Porque não tinha luz sem Jesus. Na hora que Jesus saía, só tinha trevas. Então ela contemplava aquela trevas. E a gente também. A Nossa Senhora também não ficava feliz totalmente quando Jesus, né, estava longe dela. Ela ficava muito triste, muito infeliz também, sentindo a privação de Jesus também. E ela ofertava aquele sentimento igual a Luísa tinha que ofertar. A Nossa Senhora também passou por isso, né? Ficou sem Jesus muitas vezes, ficou depois que Jesus morreu na terra. Ela tinha Jesus ali no divino, mas ela ficava até privada, às vezes, de um tempo, né, também, de estar com o divino por alguma reparação, por alguma coisa que ela tinha. Aí Jesus falando que, você reparou, Aline, que tudo que acontece, que sempre quando você está falando alguma luz, falando alguma coisa bonita, tem alguma coisa errada que acontece, algum pepino acontece, né? Quebra alguma coisa, você quebra alguma coisa, a água cai no chão, igual aconteceu agora, né? Transbordou a máquina de lavar roupa. Eu tô lavando o paninho de limpeza que tava, né? Que eu usei para limpar a casa. Aí acabou vazando a água, porque tinha alguma coisa no caminho ali do ralo. E aí sempre tá acontecendo algum pepino aí
né? E por que acontece isso? Porque essa cruz, esse pepino, que você vai ter que limpar, que você vai ter que agachar no chão para secar, né? Porque não tem não tem mais aqui na minha cozinha o ralo, porque entupiu o ralo, e aí o homem falou que era melhor eu não derrubar mais água na cozinha e não abrir mais esse ralo, porque, né? Porque ele arrumou outro sistema para poder a água da chuva sair daqui, né? Para ir para o esgoto. E o ralo que tinha aqui era o ralo que vai para a rua. Daí teve que desconectar porque entupiu e não dava, só se fazer uma obra grande aqui em casa, um buraco no chão, para poder desentupir o buraco, né? Então, aí é um trabalho longo para fazer, então ele deu um jeito temporário aqui. Aí a água da chuva vai para o esgoto, eu acho, pelo que eu sei. Vai para um buraco do esgoto, não vai mais pelo buraco da fluvial, né? Da água da chuva que vai direto para. Então, antes a minha água da cozinha, se eu lavasse a minha cozinha, ia para. Aí agora eu tô tendo que limpar aqui, né? Daquele jeito, né? Secando, colocando a água no pano e fazendo daquele jeito mais terrível, né? Difícil. Aí Jesus falou, tá vendo? Que você estava falando uma coisa de luz, falando uma mensagem de luz, mas só que eu tenho que purificar essa mensagem, permitindo que você sofra alguma cruz, né? Porque tem alguma contaminação humana para ela poder chegar nas almas totalmente purificada, você precisa pagar um preço para a justiça. Tipo assim, eu tô falando coisas para vocês e vocês podem ficar com a luz do que eu tô falando ou ficar com a dor do que eu tô falando. E Jesus não quer, muitas vezes ele não quer que a gente fique recebendo a luz com as duas dimensões, a parte humana com a parte divina. Às vezes ele quer que seja puro, e seja só a parte divina que vai germinar no coração de vocês. É tipo assim, Jesus fala para mim assim, por que eu mandei uma cruz para você? Porque você não acabou de falar alguma coisa? Você não acabou de fazer um vídeo, de repente acontece também assim? Então, aquele vídeo que você fez tem muita luz, mas você falou também da sua vida. Aí, aquela pessoa que está ouvindo o seu vídeo, você quer que aquela pessoa só fique com a luz, né? Você quer que a maioria das pessoas só fique com a luz. Então, você não quer que as pessoas fiquem com repugnância do que você disse, da parte humana sua, né? Da parte da ali da humanidade, né? Da miséria humana ali. Você não quer que a pessoa fique nesse campo. Você quer que a pessoa se eleve para a mensagem principal. Então sempre foi assim. Jesus sempre falou isso para mim desde quando comecei os vídeos que eu fazia. Aí ele falava assim para mim. Então, para poder a sua vontade, que é a minha vontade também, acontecer, para que a minha divina vontade aconteça e a sua seja a mesma vontade. Então, para que a sua vontade, tá vendo? Aconteceu um problema, tá vendo? Porque eu quero passar uma luz muito forte agora, inédita para vocês. E eu não consegui gravar. Parou de gravar. Eu apertei alguma coisa aqui, porque eu tô fazendo um monte de coisa junto enquanto eu tô falando, né? Aí um monte de imprevisto tá acontecendo. Eu tô tendo que pagar preços. Jesus tá mostrando ao vivo que eu tô tendo que pagar os preços da justiça para conseguir terminar de falar, para eu ter as palavras que eu preciso para falar. Então, outra coisa que eu sempre tinha que falar para vocês, mas eu nunca falei, né, dessa parte, que quando eu estou recebendo luzes muito fortes, é porque eu não nego à justiça nada. Durante a semana eu pago muito preço, eu sofro muito, eu vejo muito vídeo, muito difíceis de ver. Então eu me dou muito, eu me dedico muito. E essa dedicação que eu faço tem muito preço para pagar. Eu pago muitas tribulações, desapontamentos, frustrações, tristezas, sofrimentos, cruzes diversas acontecem, mas é tudo inocente, é aquilo que a Liliane acabou de falar aí. É tudo inocente, mas é tudo para poder a divina vontade reinar. Então eu sou igual a Luísa, minha vida é igual a dela, mas de uma forma diferente. A Luísa ficava na cama sofrendo as privações de Jesus. Eu fico na atividade da minha casa trabalhando, sofrendo todas as contrariedades do dia a dia. Muitas contrariedades, muitas confusões, muitos, né, dores, muitas coisas. Sempre foi assim.
Aí, para poder a graça alcançar o máximo de pessoas possível, tem que ser um outro Cristo. Então, Jesus, quando ele ia fazer os milagres dele, ele tinha uma condição, ele tinha que pagar um pedágio, né? Para Deus ele poder fazer o povo hebreu ganhar, não era de graça, Deus não vinha de graça e mandava os anjos lá lutar contra os mal sem ter um preço. Nossa Senhora, quando ela manda um milagre, ela também não fica sem os rosários dela que ela pede para rezar, as penitências que ela manda fazer. Então, só consegue-se Deus só consegue agir na terra quando há sofrimentos e pessoas aceitam sofrer. É o único jeito, por isso que tem que ter almas vítimas na terra sofrendo para que a graça aconteça de ele paralisar os flagelos, para ele diminuir os flagelos, porque senão a terra não aguentaria mais. Então aí Jesus fala que precisa ter as almas inocentes e vítimas para ser, porque a terra é um altar. E aí no altar precisa se ter sempre gente sendo sacrificada. Então, assim, eu estou sendo sacrificada para tudo que acontece. Então, qualquer coisa que eu queira passar para vocês, e o que eu mais quero no mundo é que a divina vontade seja alcançada e conhecida e amada. Aí, como eu quero isso com Jesus, a live, os vídeos, tudo que eu vou fazer tem um preço para pagar. Eu pago o preço até para que vocês possam fazer as partilhas de vocês, para que vocês possam se abrir mais. E vocês, quando vocês entenderem isso também, vocês vão aceitar qualquer contrariedade que aconteça na vida de vocês. Porque às vezes vocês ficam perguntando, nossa, a Ruth, por exemplo, sofrendo lá com a sogra dela. Às vezes a Ruth está fazendo tudo certo para a divina vontade. E ela fica, de repente, perguntando, mas para que Deus está permitindo esse sofrimento? Ah, deve ser porque a minha sogra é dura do coração e precisa de uma conversão para minha sogra, então por isso eu tô tendo que. Não, às vezes, às vezes a Ruth não compreende que para que Deus não permite que a sogra dela se converta. Por que Deus não faz um milagre lá na sogra dela de uma vez? Mas às vezes Deus nem nunca vai permitir que a sogra dela, sabe, se converta. Não porque ela não mereça, não porque não seja necessário que a sogra se converta. Mas às vezes Deus permite o endurecimento do faraó, dos egípcios, né? Que é uma das leituras de ontem do Êxodo. Né? E aí a glória de Deus vai ser às custas do faraó, vai ser às custas da pessoa que está ali endurecido o coração dela, né? Ela vai sofrer, ela vai ser pisada, ela vai ser, né? Igual o faraó, né? Vai ser destruído se ele continuar, né? Nas trevas dele, preferindo trevas e amando as trevas, né? Então, às vezes, Deus, às custas dessas pessoas, também vai acontecer as coisas, né? Igual aconteceu nessa leitura. Moisés conseguiu o milagre de abrir o Mar Vermelho, conseguiu passar o povo ao pé enxuto, às custas dos egípcios que sofreram todas as calamidades, dos 10 pragas do Egito, às custas do faraó que perdeu o filho único, primogênito, um monte de coisa lá aconteceu. Aí o povo hebreu também só conseguia ganhar se tivesse algum comportamento, alguma seca que acontecia, uma fome que eles tinham que passar por um tempo, né, uma água que faltava por algum tempo, Deus permitia que eles pagassem algum preço, aí depois eles choravam e sofriam por causa disso, e aí Deus liberava a graça, mas eles já tinham sofrido, e eles não poderiam ter a graça se não tivessem sofrido, mas eles não sabiam disso, não tinha como Deus revelar. E aí Deus revela agora pra gente, na Divina Vontade, tudo isso, explicando pra gente. Então, quando você vai fazer um vídeo, às vezes seu marido tá brigado com você, às vezes um filho seu tá desempregado, não consegue emprego, aí você tá sofrendo por causa disso. Às vezes Deus tá permitindo seu filho com tosse, doente, não para de tal. Às vezes Deus tá permitindo alguma coisa na sua casa que quebra, o carro quebra, você tem que andar a pé, você tem que o seu guarda-chuva quebra no meio do caminho se toma chuva. Uma porção de coisa acontece, né? Que você paga preço para ter aquelas graças que você deseja. E a divina vontade, gente do céu, ela cobra pedágio demais, né? A justiça cobra pedágio. Porque Deus, ele não tem liberdade na terra, gente. Ele não tem liberdade para fazer as coisas na terra. Ele até tem a liberdade, mas a única liberdade que é dada para Deus é da justiça, é de castigar até destruir tudo. Aí a liberdade de misericórdia, a ação da misericórdia de Deus paga pedágio. Paga pedágio para a justiça, que a justiça não quer abençoar a terra. A justiça, ela acha que a terra não merece, os homens não merecem. Mas aí para Deus conseguir liberar Jesus, precisava de uma alma vivendo na divina vontade. Para, né, a Nossa Senhora. Para que a terra pudesse receber Jesus foi assim. Para, né, recobrar a festa com a Nossa Senhora lá, vivendo a divina vontade. Só assim, senão não teria enviado Jesus de jeito nenhum.
É verdade, não teria. Jesus não poderia ter nascido na terra, que é uma graça muito grande, e Deus não tem, ele paga pedágio. Ele paga pedágio. Aí qual o pedágio que foi pago? A Nossa Senhora vivendo na divina vontade. Aí para Jesus fazer um milagre no cego, o cego tinha que acreditar. Então tinha o pedágio ali da fé, senão a justiça não liberava o milagre. Então, assim, tudo tem um pedágio. Deus não consegue fazer nada na Terra sem pedágio, entendeu? Infelizmente, ele pode fazer, mas ele não se desequilibra nos seus atributos. Então, para poder as coisas acontecer, então precisa do reino nos humanos, nos seres humanos, precisa dos cristãos. E aí os cristãos são as pessoas mais atribuladas, as pessoas que mais pagam preço na Terra, né? E os inocentes, as almas inocentes são os que mais pagam preço. Por isso que a Terra é um lugar constante de tribulação, de perseguição, de morte, de trevas, porque muitas vezes essas coisas ruins que estão acontecendo na Terra é para pagar pela misericórdia, pela graça e pela luz da salvação para a vida eterna, para dar para as pessoas a graça de conhecerem Jesus e se serem salvos. Então a gente não pode ficar triste pelas coisas ruins que acontecem totalmente. A gente tem que estar até feliz, porque tem gente pagando preço, né? Porque tem coisas acontecendo. A cruz, tanto para os bons como para os maus, tem um poder enorme de salvação. É o pedágio que é necessário para Deus habitar nas almas humanas. Ah, mas não é Deus que paga o pedágio, é o homem que paga, claro, porque o homem pecou, porque o homem está cheio do pecado original. Até então, até aborda pecados graves, mortais. Então, a gente acaba se dividindo entre nós a carga dessa dívida que nós temos contra Deus. Todos nós pagamos, né? Todos nós, acaba caindo sobre toda a humanidade o peso da culpa. Mesmo tendo Jesus, aí assim, aí você fala, mas Jesus morreu na cruz, ele já tomou, não era para estar acontecendo isso na terra, porque Jesus já tomou. Gente, Jesus ele tomou para poder abrir a porta, para ele ser a ponte através da... As pessoas têm que entender isso. Jesus ele não tirou o pecado do mundo, assim, plenamente, né? Entendeu? E o pecado sumiu. O pecado tá aí. Jesus, ele tira o pecado do mundo quando você se arrepende e vai para o céu, através da ponte que ele é, através do caminho que ele traçou, que é a cruz também. Quando você vê que divinizou a sua cruz, que através da sua cruz, do seu sofrimento, né, você está agora não usando esse sofrimento para pagar um preço para Deus, mas só que para pagar, né, amor para Deus, ingratidão para Deus. Aceitar sofrer a cruz, na verdade, não é pagar de uma certa forma um preço, um castigo, porque não vale. O que a gente passa não é nem metade do que Jesus passou, né, de morte por cada um de nós. Ele teve uma morte por cada pessoa, né? Então, assim, Jesus, ele quer deixar bem claro isso. Então, por isso que ele não deixou eu gravar direito, porque eu tava falando besteira. Agora ele purificou o que eu tô falando, graças a Deus. Beleza, obrigado, Senhor. Por isso que não gravou o que eu tava falando. Agora, porque tá mais compreensível agora, né? Entrou melhor. Aí Jesus, né? Ele sempre falou isso pra mim, mas eu sempre ficava tentando entender, porque não é fácil falar sobre isso, tá? Muito difícil. Mas assim, ele não é aquele o Deus que vai e tira o pecado, porque a terra tá jaz numa liga, ela já está condenada. E a cruz agora aqui, os salvados, os eleitos, né, que já estão eleitos, sofrem, né, as cruzes que eu passo, elas não são, tipo assim, para ser vistas como castigo pelos meus pecados, expiação pelos meus pecados. Não, porque Jesus já expiou o meu pecado. Esses sofrimentos que eu passo é como se fosse uma dívida que eu pago de glória para Deus, de amor para Deus. Porque quando você vai amar uma pessoa, você se sacrifica por ela. Então hoje, para eu ter uma graça de Deus, para eu poder abrir o acesso das chagas de Jesus e beber das graças que Jesus traz para mim, os méritos, Jesus colocou condições de Deus ser amado, agradecido, reconhecido e tal. Aí por isso, as dores que foram liberadas para a minha vida, os sofrimentos que eu sofro, são a moeda, a cruz é a moeda para eu poder pagar a Deus a glória que ele merece. É amor, não é mais castigo. Não é para ser visto como castigo, é para ser visto como um sacrifício de amor. Por exemplo, meu filho está doente e eu vou ter que
levar ele para fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia, eu vou ter que levar ele para fazer exame antes, então eu vou ter o sacrifício de sair de casa, arrumar ele não tá bem, eu vou ter que ficar segurando ele no colo, ele tá, né, pesado, aí eu vou ter que ficar com ele no colo, então é um sacrifício muito grande, ele vai chorar na hora para tirar o sangue, e daí Deus vai permitir, para mim amar meu filho, eu tô fazendo um sacrifício de amor. Então, o sofrimento e a cruz é esse sacrifício de amor por Deus. Por Deus. Então, Jesus transformou o que era castigo em amor para Deus. Então, não tem outro jeito. A justiça exige esse amor para Deus. E aí, a justiça entendeu que Jesus transformou todas as cruzes humanas da terra hoje, que foi essa ponte que Jesus transformou. O que Jesus veio fazer não foi tirar o sofrimento, mas sim divinizar o sofrimento, colocar no sofrimento um selo de outro significado, né? Mas só que tem gente que não vê dessa forma, e quem não vê dessa forma vai para o inferno. E quem, entendeu? Jesus fala, os réprobos, o sinal dos réprobos é que eles odeiam a cruz. Eles não querem cruz de jeito nenhum. E eles não entendem por que Jesus morreu na cruz e continua o povo sofrendo. Eles não entendem, por que tem Deus e o povo passa fome. Eles não entendem. Por quê? Porque eles odeiam a cruz. E quem odeia a cruz vai para o inferno. E quem amar a cruz, porque a cruz é um sinal de amor para Deus, é um canal de dar amor a Deus, aí essa pessoa vai para o céu. Então, assim, é muita coisa que o livro do céu revela sobre a cruz e que a gente tem que entender para poder ressuscitar de verdade. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido sobre isso. Amém, filha. Jesus me corrigiu aqui, graças a Deus. Por isso que ele não permitiu que gravasse. Sempre é assim. Quando eu não consigo falar alguma coisa, eu fico meio assim, perreada, assim, eu acho que eu falei alguma besteira, então tudo bem, beleza. Aí eu até apago os vídeos lá, eu excluo os vídeos, porque eu falei, eu acho que é alguma coisa que Deus quer ainda me aperfeiçoar para ficar mais bonito, mais caprichado, né? Eu não tinha, eu pagado o preço aí, eu tenho que pagar o preço por perder esse vídeo e depois vir gravar outro, aí vai vir com maior purificação. Tanto que quando a escola, eu gravo a escola, e aí depois eu vou fazer de novo, porque perdeu aquela escola, eu excluo aquela escola. Eu sempre faço isso. Eu excluo e não falo de novo o mesmo exemplo, eu não falo de novo as mesmas coisas que eu tinha falado lá, eu não retomo. Eu vou e peço para Deus dar novas luzes, dar outra visão, para poder eu falar exatamente o que o Senhor quer, porque se eu perdi, eu acho que não tinha, alguma coisa estava contaminada e beleza, então não vou falar de novo. Então, eu faço isso. Agora, se eu estou errada, eu peço para Deus. Se eu estiver errada nessa concepção, porque a gente é pequeno, né? Então, nem tudo a gente acredita que a gente está 100% entendendo tudo. Às vezes a gente é tão. Eu não confio em mim mesma de jeito nenhum. Eu falo que Jesus fala pela minha boca, mas ele fala pela minha boca, mas tem horas que o meu humano pode surgir. E eu não tenho medo, porque eu falo para ele, eu não vou ter medo. Mas aquilo que for realmente errado, Jesus, não deixa sair. Dá um jeito de apagar, dá um jeito de mostrar para mim o sinal. Aí, como eu peço isso para ele, eu rezo e peço, ele faz o que eu peço. Então, eu acredito que é ele fazendo o que eu tô pedindo, para eu nunca falar nada errado. Então, por isso aí eu vou ir lá e vou e faço de novo, bem mais feito, bem mais caprichado. É isso que eu entendo. Eu espero que ele confirme isso cada vez mais, né? Então, e ouvindo, eu mesmo me ouvindo, aí eu pergunto para Deus, Senhor, mas o Senhor não morreu de graça? O Senhor não devia ter morrido de graça? E aí salvo todo mundo de graça, sem pedir absolutamente nada das pessoas. O Senhor não deveria ter morrido de graça. O Senhor não veio para a terra e não morreu totalmente de graça por cada um de nós. Não é graça? Cadê a graça, Jesus? Então, quem que entendeu errado e pregou para o mundo inteiro uma coisa que não é, né? Então, o evangelho, quando Paulo fala da graça, é de graça, é graça, então é de graça. Então, assim, eu não tenho que dar nada para Deus, para receber. Mas aí por que tem purgatório? Entendeu? Por isso que os evangélicos, eles não entendem. Por isso que os neopentecostais, eles nunca vão entender. E eles vão falar que quem está errado, que a igreja que é errada, a doutrina errada é da igreja católica. Por causa que as indulgências, justamente as indulgências plenárias, que eles até cobravam na época
do Lutero, que o Lutero queria era justamente o entendimento do Lutero, ele não arredava o pé porque ele acreditava plenamente que ele estava certo. Porque na cabeça do Lutero é o que a Bíblia fala. E por isso só tem que acreditar na Bíblia, né? Tem que ser só Bíblia, né? Não pode ter outra coisa, só lá Escritura. Não vai para outras coisas. Não ouça a Igreja Católica. Não ouça os documentos de profetas católicos. Fica na Bíblia, porque só na Bíblia está falando tudo o que precisa ser falado. Jesus derramou o seu sangue de graça por nós. Então a gente não precisa fazer nada. Por isso que os evangélicos não acreditam em santidade. Por isso que os evangélicos, eles acreditam que se você tiver, né, sofrendo alguma coisa, você está amaldiçoado pelos seus pecados, é porque você não está pagando dízimo para Deus, alguma coisa assim. Aí eles usam um pagamento também, eles não deixam de pedir um pagamento. Agora é o dízimo, você tem que dar o dízimo. Daí eles vão lá para o Antigo Testamento para justificar o dízimo que eles cobram nas igrejas deles. Então eles são hipócritas. E eles não seguem mais o Lutero, né? Porque na cabeça do Lutero é graça, graça sobre graça, e ele não precisava mais nem ficar vigiando seus próprios pecados lá direito, não precisava nem se preocupar tanto, né? Ele tinha que acreditar plenamente que é graça e viver acreditando e tendo fé pela graça e vivendo na graça. Mas a graça também pede uma condição de você não pecar, né? Então, assim, e ele não acreditava em santidade, porque ele falava assim: nós nunca vamos ficar sem pecar. E por nunca ficarmos sem pecar, por isso que Jesus veio na terra e morreu por nós, porque ele sabe que a gente nunca vai ser santo. Só santo é só Deus, só ele que é santo, a gente não. Então, aí, por isso que o Lutero, ele não arredou o pé das regras dele lá, né, das divergências que ele teve, das leis que ele criou lá, né, dos decretos que ele escreveu lá, das teses dele, porque ele tinha certeza que a Igreja Católica estava inventando coisas, como a Igreja Evangélica hoje inventa também para conseguir dinheiro, né, para enriquecer, né? E aí ele era contra a igreja por causa disso, falava que era a igreja contaminada e falsa, não era mais a igreja de Cristo, porque se fosse a igreja de Cristo, iria estar dando tudo de graça para as pessoas e nunca cobrando indulgência para nada, né? E cobrando dinheiro para indulgência, para dar o perdão dos pecados, né, e tal. E aí ele entendeu que a igreja estava dando assim, uma condição para perdoar os pecados das pessoas, cobrando as indulgências, cobrando dinheiro, né? Então é muito complicado. Você vê que a parte da salvação de Cristo é muito complicada. Aí Jesus vem no livro do céu, vem através de santos, doutores da igreja, através da igreja, tentando explicar, e o livro do céu termina de explicar que não tem jeito, né? Parece que tem que pagar, não tem jeito. A justiça não dá de graça. A justiça não, né, não dá de graça nem para Jesus, né? Porque Jesus teve que pagar um preço para a justiça absurdo. E mesmo assim, o cálice da justiça está transbordando de novo. Transbordou na época de Jesus e agora está transbordando de novo o cálice da justiça. Ele fala: ah, mas como assim? Por que a justiça não se contenta com o Deus que se encarnou e já morreu por nós? Essa justiça de Deus é muito grande, infinita, que não tem fim, claro. E a misericórdia, então, você está falando que a misericórdia paga pedágio para cair sobre a terra? Como assim, né? Né? Como assim? Não é infinita a misericórdia de Deus? É infinita a misericórdia de Deus pelo grau de infinito o sofrimento humano. Porque daí, pelo sofrimento, Deus ele se sente justificado hoje como amor para ele, e aí ele vai infinitamente derramar o amor dele de volta. E ele não vai parar de amar, porque infinito é a cruz, grandiosa como é a cruz de Cristo, né? Então, assim, mas não tinha que ter uma cruz só de Cristo e não ter mais a de ninguém. É o que Lutero acreditava, que ninguém precisa pagar. E daí ele ensinou isso aí. Hoje eles cobram não como cruz, eles cobram isso como um amor, né? Que se você dá o seu dízimo, se der 2 milhões lá na fogueira santa para Deus lá, na fogueira santa da Igreja Universal, você vai ganhar muito de Deus. Deus vai te abençoar muito porque você deu, porque você provou o amor e a fidelidade a Ele. Então, assim, é tudo hipocrisia deles, né? Aí a Igreja Católica ainda também ela ficou contaminada com esse pensamento de que Deus perdoa todo mundo, de que a graça é infinita, que a misericórdia é infinita, que não tem que pagar nada, que Deus não castiga,
que não sei o que lá. A Nossa Senhora fala de penitência, eles não repassam o recado, né? A Nossa Senhora fala, tem que rezar o terço, rezar rosário, fazer muita penitência, senão vai cair castigo sobre a terra. E não sei o que, cadê a mensagem? O padre, são pouquíssimos os padres que passam essa mensagem de Nossa Senhora. Pouquíssimos, né? Não repassa a mensagem. Não repassa. O Papa não repassa. Ninguém fica repassando essa mensagem de penitência. Ninguém fala mais de penitência na igreja, né? Por quê? Porque na cabeça deles não tem motivo. Então, a igreja católica ficou contaminada também com esse pensamento, né? De Lutero. Acabou aceitando o que o Lutero disse para poder conviver melhor com as outras pessoas na Terra. A igreja abaixou-se da sua doutrina, né? Deixou sua doutrina de lado, deixou a verdade do evangelho de lado para poder dar as mãos ao mundo e viver o que o mundo gosta. E o que o mundo gosta de falar? Que não tem que pagar nada. Se Jesus é Jesus e ele é Deus, ele veio na terra, pagou tudo por nós e a gente nem pode fazer a festa, pecar, fazer carnaval, sambar em cima do corpo de Jesus, porque é isso que ele quer mesmo, para a gente poder ter, né, o sangue dele sobre nós, caindo sobre nós, e a gente não tem perigo de ir para o inferno, porque ele já salvou todo mundo, nem existe inferno, quem disse que tem inferno? Então, não tem nada disso, é cada um por si, Deus por todos, junto com Jesus, procurando Jesus, acreditando só pela fé, se você acredita, você vai ter a salvação, não precisa pagar preço, não precisa ir na igreja, não precisa ir na missa, não precisa comungar, não precisa confessar, não precisa fazer nada. É só acreditar nu e cru que Jesus é o Salvador, que morreu por cada um de nós, e aí quando eu morrer, eu falo, Jesus, eu reconheço que você é o meu Salvador. E é o que os filmes mais, né, evangélicos estão sendo bem divulgados no mundo inteiro, e essa doutrina é bem aceita, muito bem aceita, tanto que os Estados Unidos, ele é mais ele é mais protestante do que católico. Ele foi fundado sob leis protestantes, os Estados Unidos. E é essa mensagem que é proclamada no mundo inteiro, né? Não tem que ficar fazendo sacrifício, não precisa ir na missa todos os dias, não existe pecado. Porque senão, se tem pecado, é um preço que eu vou ter que pagar. Parar de pecar é um preço. Então, Jesus não me salvou de graça. Então, é mentira o que Jesus falou. Se vocês falarem que eu tenho que parar de pecar, é um sacrifício que eu vou ter que fazer. Então, esse sacrifício é um pagamento para que eu possa receber a salvação. Então, Jesus não me salvou de graça, não é de graça. Então, hoje é assim, e é isso que Jesus está triste, né? Muito triste pela falta de ouvidos, né? Quem tem ouvidos, ouça. Por isso que ele fala, porque a maioria das pessoas não querem ouvir, não querem ouvir a mensagem sobre o sofrimento ser necessário e é bom aceitar, porque é amor a Deus, né? E a gente sempre vai passar por perrengues, sempre vai passar perseguições. A mensagem de Jesus: vocês serão odiados por causa da mensagem, vocês serão perseguidos pela minha mensagem, vocês serão mortos, levados à sinagoga, julgados. Vocês. Ué, mas cadê? Cadê o padre hoje sendo julgado? Cadê? Tem algum padre sendo julgado aí? Aqui não. Vai na Roma, se alguém tem algum padre. Nenhum. Eles. Por quê? Porque eles não assumem nenhuma postura. Cadê a igreja, o Papa sendo julgado? Cadê? Não. O Donald Trump é amigo lá do Papa, vai lá visitar o Papa. Ah, mas o Papa fala a verdade para ele também. Mas mesmo assim, ele vai lá. Quando tem festa lá, ele vai lá. Ninguém vai lá com a cadeia, ninguém joga uma bomba no Vaticano, ninguém. Por quê? Porque não tem postura. Porque a nossa igreja não tem postura, né? De falar a verdade e ser cristã de verdade. Não tem. Ah, mas Aline, será que é a vontade de Deus? Claro, já se tivesse a igreja sendo o que ela realmente precisava ser, Jesus já tinha o reino da divina vontade na terra, com certeza. E ia nascer cristãos até das rochas, né? Mas como não, cadê? Os cristãos estão diminuindo na terra. Quem que está crescendo na terra? Islã? Os islamitas estão lá tomando conta, né? Os muçulmanos estão crescendo cada vez mais, tomando conta do mundo inteiro. E os cristãos estão levando a doutrina do mundo, e aí as mulheres cristãs, né, estão nem querendo mais ter filhos. Não, tem mulheres que estão tendo famílias. Mas é algumas, não são todas. A maioria das pessoas realmente que se dizem católicos não tem filho mais, nem quer casar mais.
de verdade. Fala que é católico, mas é mentira, a gente sabe disso. Mas é o que cresce no mundo, é o tipo de pessoa que não é católico de verdade. Se a gente for contabilizar o católico que realmente vive a doutrina católica com as famílias numerosas, vamos contar no dedo. Pode contar no dedo. Não vai passar de 3.000, 4.000 pessoas verdadeiramente, né, que vão viver isso. Então, assim, é muito difícil. Aline, 4.000, será? É. 4.000, 5.000. É muito pouco, Aline. Pois é, mas pode contar no dedo. Porque é exatamente isso mesmo. Pessoas que realmente vivem a fé, totalmente conseguem pôr na prática e têm coragem de enfrentar tudo e todos para isso, é raros, 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 raros. Então, Jesus falou que tem mais mistérios em torno disso, né? Porque ele fala assim que o fato dele ter morrido era para todos nós acreditarmos, mas só que não acredita. Foi só um grupinho de pessoas, 12 apóstolos e um pouquinho de discípulos, né? 70 discípulos e algumas famílias de Jerusalém que receberam a semente dessa salvação. Essa salvação, ela é como se tivesse uma coisa infinita, né? Tão grande, para poder você ultrapassar. O pecado contra Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, porque ele é infinito. Então, assim, ele manteve a sua glória, ele se manteve separado, né? Separado dessa contaminação. Desde quando o pecado entrou no mundo, ele se manteve separado. Então, ele não deixa entrar, né, no céu ninguém contaminado, ninguém. Então, ele se sente, ele fica separado dessa sujeira toda. E aí, quando Jesus veio para a Terra, é como se Jesus fosse, nossa, meu Deus, uma ponte, um buraco, né? Entendeu? Imagina que o céu aqui é grande, azul, você olha assim, o céu é tão grande. Aí tem que ter um buraco para ir para Deus. No terceiro céu onde Deus está, né? Tem que ter um buraco para ir para o segundo, depois um buraco para ir para o terceiro, né? Lá que São Paulo fala que tem que ter. Imagina que Deus, ele tá, aí tem as galáxias. E tem anos luz de distância, muita distância onde Deus está. E aí precisa de um ônibus espacial para poder a gente ter acesso a ele, para poder passar por todos os obstáculos, por todos os caminhos. E então esse ônibus espacial tem que ser muito potente. Mas o ser humano não é capaz de construir. É só Deus que é capaz de dar esse ônibus espacial. Então imagina que Jesus é esse ônibus espacial que todos nós vamos entrar dentro dele e ele vai nos levar no céu. Então a gente só pode entrar no céu através de Jesus, não tem outro jeito. Então, esse é a representação da salvação de Jesus. Não quer dizer que ele trouxe o céu para a terra e a terra e o céu estão totalmente assim, livres, liberados, um para ir para o céu, outro para a terra, porque não tem mais a divina vontade. Se tivesse o reino da divina vontade, não teria mais essa realidade, né, totalmente. Já todo mundo já teria sido purificado na terra pela divina vontade, pelo dom da divina vontade. E é isso que ele projetou desde o princípio. Não teria separação entre Deus e o homem. Deus iria estar aqui, não iria estar separado, ele estaria aqui na terra. Mas como o pecado é tão grande, ele não vem, ele não se coloca o pé aqui. Ah, mas Jesus está aqui presente na Eucaristia. Pois é, olha só o amor de Jesus. Olha o ônibus espacial, ele está aqui estacionado. Ele está no ponto de ônibus todos os dias, né? Cada missa celebrada é como se ele estivesse estacionado no ponto de ônibus para encher de pessoas para ir para lá. Então, todos os dias, almas morrem e entram dentro do ônibus espacial e vão para o purgatório se limpar para poder entrar no céu depois. Então, olha como que é o trabalho de Jesus. Que lindo. É a redenção. Porém, a santificação é para Deus vir morar novamente, ter uma conexão direta com a terra. Não precisar do ônibus espacial, Jesus para entrar, mas todos sermos Jesus ônibus espaciais, milhões de ônibus espaciais. Cada um ser o próprio ônibus espacial, porque vai ter Jesus, né, estacionado dentro da alma constantemente. Não vai ser só na hora da missa, não vai ser só na hora da comunhão. Jesus vai estar aberto, estacionado dentro de você. Então, como ele vai estar dentro de você, é como Nossa Senhora, ela era um terreno tão saudável para Deus
que ele pôde vir habitar dentro dela. Aí a casa de Nazaré era um reino da divina vontade, que ele podia ficar tranquilo morando naquela casa, porque ali ele era plenamente amado e glorificado 100%, porque a Nossa Senhora estava ali. E São José conseguia também ser resignado à divina vontade como servo. Tava também, então ali era o pequeno reino da divina vontade. Ele fala isso no livro do céu. E aí a terra já não é um lugar inóspito para Jesus. A terra é um lugar inóspito. Então, para que Jesus possa estar na terra, para que Deus possa selar a sua presença na terra, é só através da cruz. Não tem outro jeito. E a cruz se transformou em amor a Deus. Então, o termômetro do amor a Deus é o quanto sofre. Quanto mais você aceita sofrer, é porque você está amando muito a Deus e dando para Deus espaço para e sendo o canal de Deus para os outros. Então, aí, se você sofre muito por causa de Deus, porque você quer levar Deus para as pessoas e precisa você paga preço, é porque você é um canal de Deus. E aí Deus usa de você para isso. Ele sela a presença dele na sua alma de um jeito constante, plenamente, para que você possa ser esse espaço, que ele possa habitar plenamente em você e agir através da sua vida em direção ao próximo. Mas você paga um preço para isso, você paga um pedágio, porque a terra é um lugar inóspito. Entendeu? Jesus é um ônibus espacial. Jesus não é uma proteção, assim, vamos dizer assim. Jesus não é uma estação liberada 100% porque ele foi rejeitado pelos judeus. Se os judeus tivessem aceitado o Salvador, aí poderia ter mudado muita coisa, mas ele foi rejeitado pelos judeus, né? Então, até então a situação é preta, né? Os homens da época para quem ele foi enviado o rejeitaram. Então, ele é uma pedra angular, né? Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Ele é a pedra angular. Aí tem que entender, é um mistério que a gente mesmo não entende, né? Tudo isso que ele fala nesses dias da misericórdia, que vai ser domingo que vem, a festa da misericórdia. É bom a gente entender o que é, quem é Jesus na verdade. Aí porque às vezes esses evangélicos pensam que Jesus ele é tipo uma estação espacial que cobre a Terra inteira, que está sobre toda a Terra. E aí que não tem que preocupar que ele não, ele está olhando para você pecar, mas ele te ama mesmo assim, e ele tomou sobre ele os seus pecados e ele vai te levar podre mesmo, preto. E aí quando você chegar na hora da morte, eu não sei, algum milagre vai acontecer que você vai, não sei o que vai acontecer, que milagre é esse que eles acham que vai acontecer, que você vai ficar limpo. Quando você tocar em Jesus 5 segundos, você vai ficar limpo sem você mudar nada, sem você querer mudar, sem querer desfazer das trevas. Você continua amando as trevas, aí você acha que você vai passar por uma estação espacial na hora da morte. Eu não sei o que é que eles pensam, né? Pagam pedágio, não sei, pagam dízimo. Fala, Senhor, eu aceito você como meu Salvador. Mas que milagre que essa frase vai fazer? Que milagre que essa frase vai fazer se você não se converteu? Se você está adulterando? Se você está pecando? Que frase é essa? Né? Então, assim, que poder é esse que essa frase tem de mudar você se você não quer mudar? Então, aí que tá o negócio, é muito complexo, né? Então, eu costumo só falar as coisas boas que acontecem comigo, né? Para dar testemunho só positivo do que a Divina Vontade faz na minha vida, que é muita coisa, né? Muita coisa boa que ela faz. Aí as coisas complexas eu falo de vez em quando, não falo muito. E aí eu não conto o que eu sofro, né? O que acontece constantemente, é muita apreensão, né? Constantemente é doçuras e amarguras todos os dias. Ontem na missa teve amargura, na missa na sexta-feira teve muita amargura. Aí tudo que eu vou ter de bom, tudo que vai ter de bom na minha vida, que eu vou receber, tá recheada com doçura e com amargura. Tudo na minha vida, tudo que eu vou ganhar de Deus, eu percebo que eu pago para Deus me dar. Eu pago alguma coisa de amor para Deus, para Ele me dar. Mas como eu entendo, não é fácil, né? Mas como eu entendo cada pequenez, da fraqueza, né? Mas como eu entendo que é o único jeito de eu ser feliz com Deus na terra é assim, eu não ligo. Eu aceito e eu fico em paz sofrendo qualquer coisa que me acontece.
E na minha casa a mesma coisa. E eu explico isso pro meu marido, sabe? Eu tenho que ficar explicando isso pra ele, porque ele já não compreende muito, né? Porque o humano não compreende muito. Aí que tem que sofrer. Ai, mas tem que pagar preço? A gente tem que ter essa dificuldade, né? Para ganhar alguma coisa. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, aí junto com o carro vai vir uma grande, além de pagar a prestação do carro, para você ter o dinheiro para pagar a prestação do carro, vai vir uma grande penúria em torno dessa realidade. Entendeu? Para você poder ter essa graça do carro. Então, tudo que o católico cristão que ama a Deus for ter, precisa ser assim. Então, é tudo assim muito pesado por Deus. Então, ele não dá nenhuma regalia a mais sobrando para você. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele quer te dar uma glória no céu absurda. É o único jeito de você ter méritos, entre aspas, e para você merecer o céu e ter no céu uma glória absurda. Ah, mas eu não quero glória no céu, não. Prefiro que Deus facilite a minha vida aqui na terra, não. Mas aí, ter glória no céu é dar glória a Deus. É Deus ser glorificado. Então você não pode abrir mão de você passar por todas as dificuldades que tiver que passar. Você não pode falar para Deus, tira o máximo que o Senhor puder, né? Deixa eu viver o máximo no bem bom. Não, gente, quem vive no bem bom é quem paga pedágio pro demônio. Quem que paga pedágio pro demônio? Infelizmente, os espíritas, os candomblé da vida. Essas pessoas, elas seguem a doutrina do demônio, não a doutrina de Deus. E eles são ricos. O demônio mantém eles ricos. O demônio apareceu para Jesus oferecendo isso para Jesus. Jesus não quis. E o demônio oferece para todas as pessoas. Então, por que o Rio de Janeiro, né, lá no carnaval, quem que mais é importante lá? Exu, porque eles vivem ofertando, idolatrando o Exu, idolatrando não só Exu, todas as entidades demoníacas. Porque o demônio não se contenta em só ele ser adorado, ele deixa os seus amigos, de outros demônios também serem, né? Aí tem entidade para todo tipo de coisa. Você quer ser rico? Ó, dá para esse. Aí tem uma oferta especial. Aí tem os caras que são pais de santo. Por que eles são pais de santo? Porque eles são os sacerdotes do demônio. O demônio ensina para eles quais são as ofertas que precisam ser feitas, como ser feita, que jeito ser feita pelas pessoas para que elas possam receber, né, pagar ali pela mandinga, né, pela feitiçaria feita ali. Então, por isso que esse mundo tem muito disso. E os espíritas vivem isso, né? E é uma tragédia, né? Essa situação em que o demônio, ele é livre para fazer essas coisas. Porque quem dá abertura para o demônio ter poder é o homem. Se o homem tivesse dado a vontade humana para Deus, o demônio não teria mais lugar na terra. É isso que vai acontecer quando acontecer o reino da divina vontade. Então, Jesus, ele veio falar para mim assim que ele tira sim o pecado do mundo, mas só que o mundo é que não sai do pecado, né? Porque ele tira. Quem viver na vontade de Deus, e quem viver na caridade, nas virtudes, não peca, não é para pecar. E não é para ter consequência de pecado. Aí é só para ter vida de amor a Deus, né? De sacrifício e amor a Deus. E aí não tem pecado mais. Não é para ter. O filho da divina vontade não peca. Ah, mas Aline, você acabou de falar para a moça, para ela, que não tem problema ela obedecer a advogada que pediu para ela, de uma certa forma, enganar a assistente social. E você acalmou o coração dela, falando que não tinha problema ela obedecer o que a advogada tinha pedido. Realmente, a menina chegou em mim e falou assim, Aline, eu tenho que falar com a assistente social, e a minha advogada falou que eu tenho que aumentar um pouco os gastos aqui da minha casa para poder eu conseguir de novo, né, e falar umas coisas que não é puramente verdade. Eu tô com o coração aqui na mão, não sei o que eu faço, eu quero viver na divina vontade, não quero fazer nada errado, não quero... Mas aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, você tem que obedecer a advogada, porque o sistema da Terra não é justo, não é correto. Então, a gente tem que obedecer o que o profissional está falando como se fosse divina vontade o que o profissional está pedindo. Porque se você não obedecer o que ele está pedindo, você não vai ter o bem, que é a santidade.
Que a santidade é você fazer o bem para sua filha que precisa desse auxílio. Então, se você falar a verdade, ela não vai receber mais o auxílio e ela precisa desse auxílio, ela não está bem, precisa de pagar despesas de médicos, uma porção de coisas que você não tem condição de pagar, mesmo se quiser. Então, é injusto o que aconteceu dela perder o benefício e precisa recobrar esse benefício do LOAS, né, que a filha dela é deficiente, e realmente não tem como fazer cirurgia para consertar a situação, porque nasceu com problemas, lesões no cérebro, né, já de infância, desde o nascimento. Então, eu falei para ela, não tem jeito, o sistema é muito injusto. Então, você tem que obedecer o que o advogado está falando, porque é por amor. Você vai fazer essa obediência por amor. Mesmo que a sua consciência fique, eu não queria falar mentira, eu não queria, né, aumentar essas coisas. Mas não é aumentar, é a verdade. Você está falando a verdade. Não é mentira. Mas só que daí, simplesmente, é só ter que aumentar uma coisa ou outra, porque se eles, né, julgarem de outra forma uma coisa que eles não estão enxergando com os olhos do amor, eles vão acabar perdendo. Então Jesus tira o pecado do mundo porque ele dá para você a concepção de que santidade é amor, é sacrifício, é vida de amor, de doação. Então, às vezes, a mentira, às vezes, a pecaminosa mentira é aquela que você ganha benefício sem merecer esses benefícios, né? Que você está abusando da misericórdia de Deus, abusando da misericórdia e né? Até da justiça, abusando porque você quer ficar de boa e não quer sofrer nada. Mas no caso dela, não, ela está sofrendo muito porque tem que passar por tudo isso, porque tem que provar que a filha dela precisa então já é um sofrimento que ela faz por amor à filha, né? A parte moral e tal, que dói no coração dela. Eu falei, se você achar que tá pesando na sua consciência você ter feito isso, depois você confessa diante dos confessionários e joga o lixo da sua vontade humana racionalista, moralista, dentro do sacramento, né? Joga lá no lixo de Jesus, lá do coração de Jesus, tadinho de Jesus, né? Mas ele tem que suportar essas coisas. Mas é da nossa vontade humana, que a gente é racionalista e tal. Então ele tirou o pecado do mundo porque ele quer tirar esses maus pensamentos da gente. Ele queria poder consertar o sistema todo, desde lá né, o governante até chegar aqui em nós. Mas não é assim as coisas. As coisas são difíceis, né? Então a administração do governo lá, ela coloca regras e tal, e às vezes essas regras não são honestas, não são justas, não colaboram, né? Às vezes o assistente social é uma pessoa cheia também de moralismo, cheia de coisa, ela também pode queimar o filme, né, e prejudicar alguém sem, né, merecer, não tem amor. Então, o mundo não tem amor. Então, é complicado. Então, quando o mundo tivesse amor, se o mundo tivesse amor, não teria mais pecado no mundo. E Jesus teria tirado mesmo, só teria misericórdia. Mas, infelizmente, a gente, né, não é assim. A realidade não é assim. Então, eu expliquei para ela. Por isso que Jesus fala que ele tira, sim, o pecado do mundo. Mas tem esse conceito todo, né, da, da injustiça da terra, né. Fica difícil realmente acontecer essa graça. Tanto que, para ser católico e ser filho da divina vontade, tem um conflito muito grande, porque a igreja não chegou no conteúdo do livro do céu. Os padres, quando eles falam e atendem a gente na direção espiritual, eles não chegaram nessa compreensão toda, nessa liberdade toda que o livro do céu traz para a alma. Aí, quando a gente entra, aí muitas pessoas não se aproximam do livro no céu, ou se aproximam, não se aprofundam e deixa de lado o livro do céu, por causa do conflito que vem quando vão conversar com o padre, quando vou conversar com alguém. Aí a gente fala que é verdade. Essa pessoa não conhece o livro do céu, então ela não vai entender o que eu vou falar. E aí, como não tem um padre aqui, a gente não tem conexão diretamente com a igreja, e o processo da Luísa ainda está em processo, ninguém fala sobre isso aqui no Brasil com uma autoridade, porque lá fora, no mundo, tem muitos padres que falam da divina vontade, igualzinho a gente fala, que conhecem a divina vontade lá fora e dirigem pessoas na divina vontade lá fora. Mas aqui no Brasil não tem. Então, por causa disso, muitas pessoas do Brasil não aprofundam na divina vontade e a gente tem compreensão disso. A gente não acha ruim quando uma pessoa fala, não quero saber disso não, porque não tem ninguém aqui responsável,
da igreja, né? Vocês não são conhecidos por nenhum bispo, vocês não são acompanhados por nenhum padre, é muito perigoso. Então, teve pessoas que saíram do grupo justamente por causa disso. Ficaram com muito medo de continuarem aqui por causa da falta de conexão de oficializar, né, o grupo de estudo com a presença. E aí ficam vendo a gente tipo assim, no submundo, vê a gente no subúrbio da fé, no subúrbio da igreja, como se nós estivéssemos inventando tudo isso. E aí a gente não está inventando nada. A gente está honrando o conteúdo sem ter ajuda, porque falta da parte da igreja o interesse. Então aí Jesus ele está vendo nos pequeninos, ele fala no livro do céu sobre esses pequeninos que iriam, né, querer o livro do céu. Então ele dá resposta para tudo, para nos acalmar. Mas como a pessoa nem quer saber de Jesus, nem quer ler o que está escrito, ela para de ler, aí nunca ela chega nesse encontro com a verdade, com a luz que acalma o coração, que Jesus mesmo fala, que não precisa de diretor espiritual, que os padres não sabem nada. Que ele fala para a própria Luísa e para a Valtorta também, ele fala que os padres não entendem o que você está vivendo. E aí parece que Jesus não é Jesus. Parece que eles falam assim, cuidado, isso aí pode não ser Jesus. Vocês, né, porque só é Jesus se tiver o padre falando uma coisa, o bispo falando. Mas só que daí a gente tem que ir lá em Roma, lá em Corato, lá no arcebispo da Luísa, e lá na diocese da Luísa, aonde ela foi aprovada, e lá na vida de Santo Aníbal de França, lá na onde o padre está falando da Luísa, no José Pianuzzi, que é o padre teólogo que escreveu sobre isso. Aí a gente tem que ir atrás dessas pessoas no mundo para a gente poder justificar a nossa fé. Então aí a gente fala, eu aprendi, chegou até mim por causa de um padre. Aí Jesus fala, né, que os de dentro vão atacar a igreja. A igreja vai ser atacada pelos de dentro. Por que é atacada pelos de dentro? Perseguida constantemente dentro mesmo. Aí por isso tem os tradicionalistas, tem os sedevacantistas, tem as outras seitas que surgem dentro da igreja, a própria revolta, pessoas que não vão mais na igreja, católicos que não vivem mais de verdade a fé, que é tudo mornidão. A igreja está sofrendo muito por causa dessa postura, tá? Então, por causa disso, a igreja está tendo que colher, né, frutos podres, amargos, né, porque ela não está mais, por isso que não tem santos mais, quase não tem santos canonizados, milagres, que tinha na época, conversões grandiosas, estrepitosas, por causa da postura de todos, né, que estão vivendo nessa mornidão terrível. E aí a gente está colhendo frutos amargos, a igreja sofrendo muito, e Jesus avisou que seria muito triste essa situação da igreja. E é o que está vendo, é o que está acontecendo. Mas aí toda essa dor dentro da igreja também ainda mantém a igreja viva, ainda mantém Deus mandando misericórdia, perdoando, e ainda mantém os sacramentos acontecendo, porque olha, se Deus tivesse muito irado demais, exageradamente com a igreja, né, se a igreja não tivesse pagando algum preço de alguma forma por isso internamente, não teria mais sacramentos acontecendo na igreja, não teria livro do céu, não teria nada, nada. É por isso que até mesmo, né, para trazer para nós a luz e para a gente compreender, né, para a gente também poder partilhar, precisa se pagar a justiça, né? Às vezes a gente nem entende sofrimentos que a gente tem, porque às vezes para mim conseguir gravar um áudio, eu passo uns perrengues aqui em casa para conseguir gravar um áudio. Eu não consigo gravar áudio no sossego. Eu nunca tenho sossego para gravar áudio. Eu sempre tenho perrengue para gravar um áudio. E às vezes a gente não entende por que passa por essas coisas, mas até para te liberar graça de. É isso que falou, né? Da gente ficar na luz e não nas trevas, né? De compreender aquilo que Jesus está falando, porque assim, o humano, né, tem realmente essa dificuldade. Eu posso ouvir uma luz maravilhosa de Jesus, mas entender tudo errado, né? Por exemplo, a Aline está dando um exemplo, mas para a gente entender a luz do que do exemplo. E eu ficar no exemplo, então tá bom, eu entendi que eu tenho que seguir dessa forma aqui, como a regra, né? E quando eu tiver com essa pessoa aqui, eu tenho que falar igual a Aline falou lá. Entendeu? Eu posso ficar totalmente nas trevas e entender de um jeito humano.
entender de um jeito terreno, tudo, né? E não entender a luz do que Jesus está falando. Para a luz entrar na minha cabeça e também eu não ficar nas trevas, que é. Ou de repente ela está falando algo que é uma correção, não sei, qualquer coisa. E eu ficar vendo problema naquilo, ver trevas, né? Ver dor, ficar na dor daquilo ali, ficar chateada com aquilo ali, enfim, qualquer coisa assim. É ficar só na luz, porque em Deus é só luz, né? Só luz. Para mim ficar só com Deus, né? Só com Deus, sem essa contaminação, mas compreender o que Deus está dizendo, conseguir aquilo entrar na minha cabeça também. Tipo assim, aquilo que a Aline entendeu, ela precisa pagar preço até tanto para conseguir abrir a boca e falar com a gente, trazer aquilo, né? Conseguir trazer aquela luz para nós e também para a gente que está ouvindo conseguir receber a luz. E para a gente receber a luz também na nossa mente, compreender o que está sendo falado, e aí também entra também essa questão da justiça de Deus, né? Então, às vezes a gente passa por coisas que a gente nem sabe, mas é justamente para que a gente possa receber, porque a gente está recebendo uma graça de Deus enorme, que é aquela luz que Ele está dando, né? Mas para a gente ficar com aquilo e compreender aquilo, a gente também tem que pagar para a justiça de Deus, né? O pedágio para merecer aquela luz e para compreender aquela luz e para conseguir falar daquela luz. É bem interessante. Eu fico pensando assim, toda vez que eu tenho que falar alguma coisa, comentar alguma coisa, eu tenho dificuldade para isso. E não é à toa. Não é à toa. Então, assim, é muito interessante que às vezes a gente nem entende, mas que as coisas que a gente vive na nossa vida não ficar vendo problema, não ficar nas trevas, né? Não ficar vendo a perseguição, não ficar vendo a contrariedade, não ficar vendo a dor, porque Jesus transformou tudo, né? Ele transformou tudo. É por isso que um trecho que eu estava lendo, ele fala, né, que o objetivo do sofrimento dele é a glória do Pai. Então, então, ele transformou tudo em atos de glória para Deus, de amor para com Deus. A gente não pode só ficar nessa dimensão assim. Eu estou pagando, não é essa dimensão mais, eu estou pagando por pecado, que as pessoas que estão sofrendo, elas falam assim, né? Ai, meu Deus, eu pequei demais na minha vida, né? Eu tô pagando muito pelos meus pecados, né? Eu tô pagando preço pelos meus pecados. Meu Deus, o que que eu fiz para merecer isso, né? As pessoas falam assim, né? Mas, na verdade, é tudo transformado. É uma justiça, né? Mas é uma justiça, assim, em direção, a gente tem que olhar em direção ao divino. É para que a gente possa glorificar a Deus, é para que a gente possa amar a Deus. É porque aquele sofrimento para abrir para nós a graça, né, de poder amar a Deus de volta, de corresponder a Deus. Foi o que eu entendi. Eu entendi que é tudo em direção a Deus. Que lindo, né? Não é mais para ver os sofrimentos como um castigo, até porque a gente nem poderia pagar realmente pela dívida, porque é muito forte o que Jesus fala no livro do céu. Ele sofreu por cada ser humano. Quando ele estava no horto, ele estava explicando isso nas 24 horas da paixão. Quando ele estava naquela agonia lá no horto, e ele estava morrendo e voltando, que a Luísa ficava, Jesus, você morreu, não morra, né? Ele estava morrendo e ressuscitando, e ele falou que era morrendo por cada pessoa e ressuscitando ela de novo. Então, só ele poderia pagar totalmente isso. Quem somos nós? O que a gente sofre não chega nem, né, na unha do que Jesus sofreu. Então, só ele poderia pagar, né, nessa dimensão das nossas culpas, né? O que ele fez foi transformar isso, só que os méritos dele é como que ele fala assim, fica suspenso nele para ser dado para nós. Mas para a gente receber esses méritos, então depende de aceitar o sofrimento. Porque aí você, como se tivesse, igual ele falou, a moeda, a cruz é a moeda para você comprar essa graça, então, e receber essa graça de Jesus é ter essa luz, que é usar o sofrimento como ato de amor para com Deus, de glória para com Deus. Então, a pessoa que não aceita o sofrimento, ela não vai poder amar a Deus, não está amando a Deus, ela está negando a Deus. É muito sério. A gente não pode ficar nas trevas e triste pelas coisas ruins que acontecem, nem pelas pessoas difíceis na nossa vida. Porque, igual, eu só vi eu não abri o vídeo, né, mas eu vi só um título, assim, do vídeo do padre Adriano Zandoná, que as pessoas difíceis na sua vida são uma bênção. Aí, por quê? Porque, igual o faraó, querendo ou não, para o Moisés, ele passar pelo Mar Vermelho e conseguir a graça de libertar o povo hebreu, ele precisou pagar para a justiça. E quem foi o instrumento na terra que Deus usou, né?
o faraó, né? E os sofrimentos que o faraó causou serviu então para a justiça, para conseguir a graça do povo hebreu ser libertado. Então, as pessoas na nossa vida se tornam instrumentos de Deus, né? Elas não estão ali à toa. Elas acabam sendo usadas, né, por Deus. Elas acabam sendo instrumentos de Deus para te causar um sofrimento. Por isso que a gente não pode ver as pessoas. Por isso que Jesus no livro do céu fala, não olha a pessoa, porque é ficar nas trevas. Você, tipo, fica vendo um humano em direção a você, né, que é uma dimensão baixa. Sempre veja Deus. O que que Deus está fazendo com isso? O que que Deus está fazendo através disso? É claro que tem o elemento ali da pessoa, da vontade da pessoa, tá, mas Deus está permitindo. Por que que Deus permite essa pessoa na minha vida e esse coração fechado, né? Esse coração tão fechado, tá? Tenho para quê? Sempre tenho para quê, entendeu? E assim, uma coisa também do faraó é que Deus permitiu o coração dele ser fechado, seria pior se ele compreendesse tudo e fizesse o mal. Quando a pessoa ainda é ignorante fazendo mal, é melhor. Você não sabe que como que Deus vai salvar aquela alma. Às vezes é com a ignorância da pessoa de não saber exatamente, botar com o coração fechado para a luz, não compreender verdadeiramente o mal que ela está fazendo, né? Na parte humana dela, assim, da parte dela de interpretação, de correspondência. Mas às vezes a ignorância é o que vai salvar, e você perdoar, você compreender já é o elemento que ela precisa, né? Então Deus sabe de todas as coisas, Deus age com diversos propósitos em relação às almas. Mas o importante é que não ficar nas trevas, mas você ver a luz do que Deus está fazendo através daquilo, porque o sofrimento não é ruim, né? As contrariedades são boas e são as oportunidades para a gente receber os métodos de Jesus e poder amar Deus de volta, que dá a glória que Deus merece, que é de vida de glória, né? É muito importante isso que foi falado. Meu Deus, muda. Não, é o livro do céu, que às vezes a gente vê falando da cruz, mas ainda não entende, né? Porque a gente fica assim, né, mas tirou o pecado da terra, né? Mas tem tanta coisa injusta acontecendo, né? Desigualdade social, enfim, guerras, né? Enfim, tanta coisa acontecendo, mas o Jesus, ele transformou todas as coisas, né? Não é mudando tudo e tornando tudo perfeito que ele fez, porque isso também envolve a colaboração muito do ser humano, né? De querer, né? E aí todo mundo tem que morrer por sua vontade humana, né? Então esse é o perfeito, né? Não é o que existe na Terra. Mas hoje, se for falar com Jesus, não tem mais aquela concepção de culpa, né? Quando uma alma, né, quer viver na graça de Deus, ela consegue. Mesmo ela tendo que tocar a terra ainda, com esse campo de contaminação, ela não vai mais experimentar culpa se ela realmente vê as coisas com os olhos de Deus, porque ele transformou a culpa em direção à mentalidade do ser humano, à intenção do ser humano, né? Você pode ter uma intenção pura e normal, você tem que tocar com o sistema da terra, você tem que fazer um processo, você tem que envolver com o advogado, e tem um sistema lá que não tem como mudar. Jesus não vai fazer você fazer uma guerra lá e falar que o advogado tem que ser perfeito, você tem que envolver com polícia, sei lá, com coisa séria lá, de ir lá na delegacia e entregar uma pessoa. E de repente o sistema carcerário lá, o sistema penitenciário lá, tem muita coisa errada, mas entendeu? Então não tem como, né? Tem situações que você parece estar mexendo com a sujeira, mas aí é que tá, o que muda dentro de você, você ter essa paz de que você não tá pecando, né? De que você não tá com essa intenção de pecar, você tá fazendo o que é correto aos olhos de Deus, mas você precisa usar desse sistema humano, igual a gente paga juros, a gente paga tributo, a gente está na terra, e na terra tem essa realidade, mas acaba a culpa em direção à sua mentalidade mesmo, a sua mentalidade é transformada, renovada, porque você vem no sofrimento e nas contrariedades, até nisso, reparação, né? Até nessa realidade humana, triste, sofrida, esse mundo difícil se torna também o lugar de expiação, assim, não expiação no sentido de culpa de pecado, mas para você glorificar a Deus, né? Para você glorificar a Deus no sofrimento, nas dificuldades, né? Então, assim, é uma mudança que ele fez de mentalidade muito grande, né?
Porque tudo tem um significado, tudo tem um para quê, tudo tem uma luz em cima, não fica nas trevas, não fica na culpa, não fica no problema, né? Então, aí Jesus vai explicar para essa pessoa, fica em paz. Não, mas a advogada falou que tem que ser assim, assim. Tudo bem, você não vai brigar com o sistema. Mas o importante é que o que você está fazendo não está com a intenção errada, né? Não tem maldade no que você está fazendo. Isso que importa. Então, tirar essa coisa da culpa. Só que a pessoa que é muito moralista é que tem dificuldade. Eu percebo assim, que as pessoas que são moralistas demais, é elas que vê pecado demais. É terrível, né? Elas só enxergam culpa e pecado, entendeu? Então elas não conseguem lidar com isso. Então é muito difícil, né? Porque aí a pessoa ela tem que é, compreender o que Jesus fez, né? Não chamar de impuro que eu purifiquei, que falou para Pedro, né? Então a pessoa tem que aceitar, porque essas pessoas querem perfeição, essas pessoas moralistas, né? Então elas têm dificuldade de enxergar essas coisas e de aceitar por causa dessa visão moralista delas, né? Porque elas querem uma perfeição na terra, entendeu? Elas querem uma perfeição em todas as áreas, né? E não entende que a perfeição é o que Jesus fez, apesar de. A perfeição é a luz do que ele explica, é o que ele transformou, que é o perfeito. Como Jesus transformou as coisas é a perfeição. E não a coisa material aos nossos olhos. Não o sistema em si, né? Mas a perfeição do que Jesus realizou, da obra dele que está acima de tudo isso. Que ele fala que a luz dele concorre com todos os atos humanos, né? Então dá para viver sem pecado, né? Você não é achando assim que o mundo tem que ser lindo, maravilhoso, para você falar agora acabou o pecado, não. Dá para viver sem pecado, sim, a alma, né? A pessoa, né? Se ela realmente buscar a graça de Deus, as virtudes, né? A vontade de Deus, né? Ela consegue viver sem pecado mesmo. Ele deu então a graça sim do ser humano ser liberto do pecado, mas não é do jeito que a pessoa pensa com a perfeição na terra, né? Não tá, assim, a estrutura da terra, né? Mas é a alma, né? É em direção à resposta que a alma vai dar. É em direção à concepção, à mentalidade do ser humano. Ele transformou isso tudo. A intenção, né? É muito forte, né? O que ele fez, não? Eu estava meditando sobre a igreja, né? No sábado santo, né? Porque eu tô assim, meu Deus, né? Os papas, né? O Pedro, né? Os apóstolos, foi tão perseguido como Jesus, né? Sofreu tanto, né? Um sofrimento tão grande que estiveram aqui também pagar para a justiça, né? Para conseguir levantar ali os cristãos, né? Porque muita gente se converteu, mas não é de graça, né? Não é brincadeira, né? A missão deles foi muito árdua, 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 e eles não agradaram o mundo. Eles não agradaram, e é por isso que eles morreram, igual Jesus, né? Foi tudo crucificado também, cada um com um tipo de sofrimento ali. Todos foram para a cruz, né? Que tomou sua cruz, né? Então, foi o preço também de ir, porque eles não fizeram para agradar o mundo, eles fizeram para agradar a Deus, né? Então, eles entenderam que sofrimento fazia parte, eles não negaram o sofrimento. E os cristãos que vieram, os mártires também, todos, né? Entenderam que fazia parte, e era participação com Jesus ali, que não era uma tristeza, mas uma alegria. E hoje a gente vê uma igreja que não quer sofrer, né? Porque eu estava ouvindo que na missa do sábado, né, eu estava acompanhando a transmitida pela TV mesmo, pelo Vaticano. E o discurso do Papa, mas assim, ele fala de um jeito muito romantizado, né? É um jeito assim muito neutro, que não ataca nada, não ataca ninguém, só fala da paz, 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 paz. Mas é uma linguagem que os líderes mundiais gostam. Eles não acham ruim esse discurso da paz. Mas não é uma paz assim, ele não tem uma correção de um pastor para com seus filhos, né? Não tem uma denúncia sendo feita ali, né? Por que que não tem essa paz, né? Não tem uma denúncia sendo feita ali da falta de Deus na vida dos seres humanos, que o ser humano está fazendo, né? E que o ser humano e outra coisa, quando eles falam de paz, eles querem que acabe o sofrimento, né? Eles querem que acabe a guerra, eles querem que acabe as tribulações, eles querem que acabe tudo isso, que ter esses sofrimentos é o problema, né? Mas não tem uma denúncia do pecado, não tem uma denúncia de... É um discurso que agrada a qualquer ouvido, não dói em ninguém, entendeu? Não produz nenhuma dor. E aí eu fiquei meditando sobre aquilo, né? Que veio na minha mente, falei assim, mas
já é dito que tem que falar, né? Então é meio que pra. É uma linguagem neutra para não atacar ninguém mesmo. Então, assim, eles têm muito medo da perseguição. Hoje a igreja, ela recua muito nesse sentido e por isso Deus fala, né, que Deus permite o que está acontecendo realmente, né, na igreja. Então ele permite toda essa realidade, porque a fé nos outros vinha pelo sofrimento. Você vê que o testemunho dos mártires que estavam sofrendo perseguição ali fazia acender a fé em muita gente. Então, é como se eles não quisessem mais pagar o preço mais, né? Porque é sofrido também você falar a verdade. Vai vir gente contra você. Você pregar a conversão, você falar dessa realidade que o ser humano, né, tem que fazer penitência, que o ser humano tem que se converter, que o ser humano tem que buscar a Deus, que tem que renunciar ao mal. Mas a igreja, para ela conseguir também alcançar as almas, né, e essas almas não se desviar, não voltar para outras doutrinas, né, não se esfriar a fé, como a gente está vendo na Europa acontecer muito forte, depende dessa justiça. E hoje a gente vê uma igreja que quer agradar o mundo, entende? Ela não quer mais a cruz, que a cruz, você não vai agradar o mundo, você vai desagradar o mundo. E, entendeu? E ele vai ser o instrumento para punir você, vamos dizer assim, como aconteceu com os apóstolos, né? Então a gente vê essa realidade muito forte na igreja e a gente fica muito triste, né? Porque eles não querem mais essa parte, não querem. A gente é purificado em um desapego muito grande das criaturas mesmo, das opiniões, e, de não, e não é a criatura que a gente enxerga, né? Vê nelas. A nossa felicidade depende de ter marido, né? A nossa felicidade depende de ter filho, né? Que a nossa felicidade depende de pessoas, assim, de coisas, né? Humanas, né? A gente desapega dessa dependência interior dessas coisas e vive uma liberdade muito grande. Só importa eu e Jesus no sentido assim, você não vai forçar ninguém a viver na divina vontade, você não vai pensar assim, ai, porque meu marido é desse jeito, eu não posso viver na divina vontade, porque você entende que o que importa é você e Deus, o que Deus sabe, o que você está vivendo ali com Ele, né? A gente não é escravo da opinião das pessoas, né? Que como antes a gente vivia muito querendo agradar as pessoas, e isso tornava a gente muito escrava e presa a elas. Então é uma coisa muito que acontece do interior mesmo, mas Deus põe a gente numa vida, né? Ordenada ali, e até para desenvolver os atos, né? Então, a gente é canal de Deus, né? A gente é o próprio Deus, assim. Ele habita em nós, né? E a gente é portador da luz, né? E levar a luz para as pessoas, coisas que são atos totalmente diferentes, porque hoje os seres humanos, as outras pessoas, elas são muito para as pessoas, né? Elas estão nos ambientes, mas muitas não sendo Jesus, né? Elas estão nos ambientes, nas festas, nos lugares, na família. E muitas das vezes, assim, não é para a glória de Deus, elas não têm esse pensamento, né? E não ser Jesus para o outro ali, aquela concepção, né? Então elas vivem pelas pessoas, a felicidade delas é estar na festa, é estar no aniversário, é estar com as pessoas, é estar na família, no churrasco, né? Então a cabeça delas é só para a terra e a gente não, né? Então, e Deus, ele conta com a gente para fazer esses atos opostos, tá? A gente tá vivendo essas coisas, mas o nosso coração tá livre, né? A gente faz tudo pela glória de Deus e a gente se torna luz ali, um canal de Deus fazendo esses atos, né? Porque a gente tá na intenção correta, né? Na intenção e em direção à glória de Deus. Então, e a gente está nesse lugar, a gente não fecha o nosso coração, porque a gente é Jesus, né? Jesus se dá, né? E aí, a gente estando nesses ambientes também, a gente vai estar fazendo reparações que outras pessoas, quando estão nesses ambientes, elas não fazem, porque não tem esse conhecimento, essa entrega, né? E a gente vai estar, por mais que a gente fala, né, que das dificuldades que a gente vive com as pessoas assim, igual eu tenho dificuldade com parente, mas Jesus, né, sempre me ensinou isso, né, através aqui do grupo, dos conselhos, que não pode se fechar para a pessoa, né? Então, quando tem assim, um churrasco em família, né, alguma coisa ali que tem uma questão social ali, eu estou envolvida, né? E não estou envolvida ali pensando que eu tenho que corrigir. Se eles falar de bebida alcoólica, eu tenho que corrigir eles. Eu tenho que falar da divina vontade com eles, né? Eu tenho que chamar a atenção da pessoa que está tatuada ali na festa. Não, né? A gente está normal ali, ouvindo, junto, né?
e com a pessoa ali, às vezes a gente dá até um conselho assim, bem da vida ordinária mesmo, né? A pessoa, eu tenho que ir no médico que eu tô sentindo tal coisa. Você, vai, né? Tal médico é bom. É bom você ir fazer uns exames, né? Pra saber qual que é o motivo aí de você tá sentindo essa tontura, sei lá, alguma coisa assim. A gente é normal, né? A gente não fica o tempo todo assim. A gente não é uma presença assim que Jesus ensina pra nós assim, nossa, não pode nem envolver com as conversas das criaturas, porque senão você tá contaminado, né? Então você fica lá com cara feia para as pessoas, né? E as pessoas te olhando assim, nossa, que pessoa desagradável, nossa. Fica até com medo, né, de se aproximar. Não, a gente fica normal, aberto, é simples, né? Seja no nosso trabalho, né? Porque ser luz, né, é ser o que Deus deseja que você seja. Às vezes você é uma presença só ouvindo. Às vezes você é uma presença assim, é Deus querendo usar de você para ajudar, para colaborar, para que as coisas ali aconteçam, ali no trabalho mesmo, fazendo o seu trabalho na ordem que Deus te colocou ali. E você ser que é a pessoa que o outro pode contar, né? Ô, fulano, você me ajuda? Você me ajuda com isso aqui? Eu tenho que entregar esses papéis aqui. Você me ajuda, né? Igual a diretora fica me usando como pau para toda obra, né? Então, tem esses bilhetes para entregar nas salas. Olha, eu preciso de ajuda na hora de liberar as crianças. Aí eles vêm pedir, ô, Ruth, me ajuda. É, nem é meu ofício, assim, né? Mas eu tô ali como pau para toda obra, né? Então, ô, Ruth, ajuda na liberação dos meninos no final do dia, por favor, né? Então, não fico aquela pessoa fechada, não. Eu só posso ficar em sala de aula. Não, tô aberta ali para ser o canal que Deus quiser que eu seja. Então, se Ele quer esse canal, né, que ajuda naquilo que precisar, né, numa situação dessa que surge, né, de que precisa mesmo de ajuda para liberar menino, ajudo, né? Então, assim, você é para ser Jesus como ele quer ser Jesus, não dentro da nossa cabeça, tá? A gente não tem, a gente é muito vazio, né? Então, a gente não fica assim, mas para mim estar nesse lugar eu tenho que falar de Deus, eu tenho que corrigir alguém em todo momento, né? Mas se vier uma conversa boba, eu tenho que falar alguma coisa, depende, né? Depende se alguém te dá liberdade, se alguém virar e falar assim, o que que você pensa disso? Depende da situação, da ocasião em que Deus põe o microfone na sua mão. Quando você sentir que a divina vontade pôs o microfone na sua mão, né? Que aí essa pergunta não é para você, é para Deus, né? Aí você é o canal da palavra. Às vezes é o canal de estar perto, você é o canal de ouvir, você é o canal de ser as mãos. Às vezes Jesus quer ser as mãos, você é as mãos de Jesus. Então você tá pondo a mão na massa fazendo o trabalho. Às vezes é os pés, às vezes é só a boca, às vezes é o ouvido, né? Às vezes você tá com Jesus ali, é só você e Deus no interior, só às vezes sofrendo por alguma coisa realmente que as pessoas estão falando, mas você fica fazendo companhia para Deus, conversando com Deus. Poxa, essa pessoa está nas trevas, né? Ela está pensando totalmente diferente. E ali você fica meditando, às vezes ela não está pronta para ouvir aquilo, não está te perguntando, você não tem autoridade ali. Então depende, mas a gente não se fecha para as pessoas porque é o reino da divina vontade entre as criaturas, né? E então a gente não se fecha por dizer, não, a vida na divina vontade eu tenho que me isolar. Então, meu marido precisando de mim, né? Deixa ele lá se virar. O meu filho, não existe isso, né? Não, realmente, as pessoas, né, pegam toda a risca, né? Então, pode distorcer o que é falado, né? Não entende quando a gente fala que é desapegado de tudo, que não precisa de nada para ser feliz. O nosso coração realmente é muito livre, né? Porque não é as pessoas que a gente está vendo, né? Não é pelas pessoas, é para Deus. Mas às vezes você ser para Deus, Deus quer que você esteja ali para as pessoas, mas não é para elas que você é para Deus, é para a glória de Deus. É isso que é a diferença, né? Ai, meu Deus, vou tentar falar aqui de novo, porque tô formulando ainda o entendimento que veio, porque assim, é, lá os protestantes falou assim, Jesus já pagou tudo, então Jesus nos dá a graça. E Jesus só deixou a graça, né? Só que a graça, para ela realmente ser somente graça, é o tempo que nós estamos vivendo agora, vivendo a divina vontade. Por quê? Tô lembrando do trecho que foi estudado semana passada. Na divina vontade, a gente não recebe a justiça por expiação dos nossos pecados. Então, o tempo de graça realmente é quando a gente vive na divina vontade. E aí, você não recebe mais a justiça, né? A justiça que você recebe não é para expiar os teus pecados.
o que eu entendi? Viver na graça de Jesus, né? Porque o trecho falava assim, então quem recebe todo o bem, porque quem está na divina vontade, ele está recebendo todo o bem que Deus quer dar. A justiça cai sobre a terra quando o homem rejeita o bem. Se o homem não rejeitar o bem, não precisa ter justiça. E se quem vive na divina vontade está aberto para receber toda a graça, que é essa graça plena que Jesus tirou. Mas aí a gente fala assim, mas então por que eu fico recebendo contrariedades? Porque eu recebo muitas amarguras misturada com doçuras também no meu dia a dia. Né? Eu também tenho problemas aqui, acho que todo mundo tem. E contrariedades, humilhações, normal, né? Mas aí, então, o que eu estou recebendo de justiça? Não, você está sacrifício de amor, é isso que eu estou tentando a gente formular aqui, pode ser que tá com erros aqui ainda. Então, é o sacrifício de amor que Jesus e Maria fizeram na terra, o mesmo. Está entendendo? É o que eles receberam e viviam na graça, plena graça, né, que a gente sabe, então a gente está no mesmo, igual a eles, entendeu? A gente está fazendo o sacrifício de amor para Deus também, a mesma coisa, quando a gente está recebendo, está vivendo. Então, assim, nós estamos girando ali com a vida de Jesus e de Maria, como eles fizeram na terra, continuando a vida deles aqui, né? E assim, então essa graça plena que os protestantes e tal acham que estão, que não precisava fazer nada, eles não estão nessa graça ainda, entendeu? Eles vivem ainda no campo da justiça. Por quê? Porque só recebe todo o bem que Deus quer dar. A graça verdadeira é viver na divina vontade. Porque aí a gente não é sacrifício de amor e que a gente está dando glória, porque é o que Jesus fazia, né? Ele, Nossa Senhora, ele não dava glória para Deus nos atos, né? Que ele recebia lá os atos humanos, né? Sobre ele. E aí a primeira coisa que ele fazia não era dar glória, reparar a Deus, né? E santificar aquele ato. Então nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Girando na divina vontade, sendo isso, fazendo a mesma coisa que Jesus. E de cada ato desse que a gente recebe, nós estamos amando junto com Deus, porque nós estamos derramando graças, né, sobre as demais almas, porque aquelas que não recebem, que não estão na divina vontade, mesmo recebendo a justiça caindo sobre elas, que é o bem que elas rejeitam, essa justiça é graça sobre elas, entendeu? Porque assim, né, eu tava pensando aqui, porque a gente tá falando muito de justiça, né? E aí a minha cabeça fica bugando, porque eu falo assim, lá estava escrito que a gente não recebe a justiça, a gente não recebe a justiça. Mas ao mesmo tempo, quando eu lembro assim da vida de Jesus e de Maria, eles receberam a justiça. Mas você é um canal de graça. Então é como assim, aí eu pensei aqui agora, né? Isso. Porque tá bugando a minha cabeça, eu tô tentando soltar aqui. Você é igual Jesus, você é outro Jesus, outra Nossa Senhora, que recebe a justiça e transforma em graça. Né? Porque assim, a justiça não pode cair sobre você, tipo assim, como justiça, entendeu? Ela não pode cair como justiça, né? Como assim, porque a justiça seria algo que você precisa, uma graça que você rejeitou. Mas em Jesus, se a gente for pensar, ele recebeu toda a justiça nele, mas ele era o canal de graça. Então, toda a justiça, contrariedade que a gente recebe, é porque a gente está transformando em graça, porque às vezes dá uma contrariedade, né? Vamos supor, para gravar um áudio, fazer isso, fazer aquilo, passo por isso também. Tudo que vocês relatam, eu passo também. Eu vou gravar um áudio, chega alguém no portão. Chega uma entrega, não sei do que. Chega alguém, chega minha mãe, vou fazer a partilha do trecho do dia. Chega alguém, não sei, é muita contrariedade. Mas isso não é justiça. Assim, eu estou recebendo uma justiça porque ela vai virar graça. Né? Nós somos canais de graça, como Jesus e Maria. Então, assim, o que chega. Então, pensei dessa forma agora, né? Então, como chega em Jesus, chegava a justiça, mas toda a justiça que chegou em Jesus e Maria se derramou em graça. Né? Então, pensando mais ou menos isso, porque, assim, o que sai da gente
Na divina vontade é graça, porque é luz. É luz do livro do céu, luz divina, né? Então, a gente recebe uma contrariedade, mas é para transformar ela em graça, né? Nem sei se tá certo, né? Eu tava pensando mais um pouquinho. Então, eu tenho uma amiga, assim, que é de infância minha, né? Então, tô sempre, sei da vida dela, né? Então, ela tá sempre contando ali. Então, ela recebe também justiça e ela paga preço para justiça e também recebe graça. Então, dá a impressão, né, entre aspas, que o que acontece com ela, acontece comigo também, né? É uma vida ali comum, que a gente vê que também recebe doçuras e amarguras, né? Mas a diferença é no campo que a gente trabalha, né? Não sei, no campo que a gente trabalha, porque ela recebe para si ou para alguém, sabe assim? Ela faz lá, tipo, a novena tal, e fica 9 dias indo na missa, ela recebe uma graça, ela testemunha e tal. Só que eu vejo que é para si ou para alguém, né? A gente trabalha na divina vontade, é a graça universal que a gente doa, né? Então, assim, a gente glorifica ao Pai como Jesus glorificou, né? É muito maior. Então, é como assim, ela paga preço de justiça para ela mesma, entendeu? Porque ela está recebendo um bem de Deus, mas é um bem que fica ali para ela ou para alguém que ela quer dar, né? Às vezes até a alma do purgatório ela faz, né? Às vezes novena para alguém que morreu, sei lá o quê. Mas é porque, né? E a gente não, a gente transforma igual Jesus em graça, né? Então a justiça não cai sobre nós como um preço de justiça para mim, entendeu? É igual Jesus, a gente transforma, né? Tudo em graça e graça universal, graça. É isso que eu estava pensando aqui, né? Diferente. Eu estava pensando ali também outra coisa que eu pensei, né? Sobre pensar no. O nosso sacrifício de amor para com Deus, né? Então é o sacrifício de amor, né? O nosso a gente está amando a Deus, então é mais glória para Deus, né? Então isso é glória para Deus. Está glorificando a Deus, como Deus quer ser glorificado de fato, né? Que é esse amor universal como ele é. Porque Deus, ele ama dessa forma. Então a gente está amando como ele ama, né? Mas isso é só na divina vontade, né? Fora da divina vontade, é aquela justiça, né? Que aí elas recebem o bem ali, mas fica no âmbito temporal, para si mesmo, né? Outra coisa, aí o que eu pensei foi assim, como o demônio trabalha, né? As pessoas pagam também para o demônio. Se você falar assim, ai, mas por que eu vou fazer isso? Deus quer ser pago? É isso que eu fiquei pensando, né? Ah, mas Deus, ele já não tem tudo, ele quer ser pago. Só que quando a gente está fazendo o sacrifício de amor, a gente está aprendendo também a amar, como ele ama. Né? E para nós sempre é assim, é uma transformação, né, de amor. Nós estamos nos transformando em amor, sendo doação, né? Tudo sendo como ele é. E o demônio, se a gente for pensar lá, quem vai lá no candomblé, essas coisas, eles pagam também. Só que eles pagam para si mesmos, né? Um trabalho ali para si. Uma coisa assim muito. É pesado, né? Se a gente for pensar, né? É egoísta, é pesado. É um coração. O demônio também cobra. Tá cobrando, só que ele cobra coisas ruins. A pessoa tem que fazer uma coisa ruim. Né? Não é é amor para si mesmo, amor egoísta, né? Porque às vezes uma separação, é sempre pro mal, né? Então tem essa diferença também. Fiquei pensando, porque ali, mas eu não quero trabalhar. Essa pessoa falou assim, mas Deus tá pedindo, eu não quero trabalhar para Deus. Se não trabalhar para Deus, trabalha para o demônio. Só que você se transforma egoísta como demônio, né? E para Deus você se transforma, aprende a amar como ele ama, né?